Havia passado mais de uma década desde o fim da guerra, quando um homem sob o nome de Ricardo Clement se movia discretamente pelos subúrbios de Buenos Aires. Por trás desse pseudônimo se escondia Adolf Eichmann, o responsável por organizar os trens que levaram milhões de judeus aos guetos e campos de extermínio. Em 1942, havia sido secretário na Conferência de Wannsee, onde a solução final se transformou em política de Estado. 2 anos depois, na Hungria, supervisionou a deportação em massa para Auschwitz e ganhou a fama de continuar os massacres, mesmo quando altos oficiais nazistas haviam ordenado que fossem interrompidos. Com a derrota alemã, fugiu. Foi detido por tropas norte-americanas, escapou em 1946 e desapareceu entre identidades falsas até que, em 1950, com a ajuda de um frade franciscano, obteve um passaporte da Cruz Vermelha e um visto argentino. Durante uma década, levou uma vida austera nos arredores da capital argentina, trabalhando em fábricas e em ofícios menores. Mas em 11 de maio de 1960, a rotina se quebrou. Uma equipe do Mossad o interceptou perto de sua casa, o dominou e o manteve oculto durante 9 dias em uma residência segura. Em 20 de maio, disfarçado e sedado, foi embarcado em um voo da El Al, que havia chegado oficialmente para transportar a delegação israelense que participaria das celebrações do 150º aniversário da independência argentina. Em 23 de maio, David Ben-Gurion anunciou ao mundo que Eichmann estava em uma prisão israelense. A notícia sacudiu as manchetes internacionais. A Alemanha Ocidental renunciou a pedir sua extradição e a própria União Soviética respaldou a legitimidade do julgamento em Israel. No entanto, a operação desencadeou uma tormenta diplomática. Buenos Aires exigiu provas de que comandos estrangeiros haviam violado sua soberania. Israel, em um giro surpreendente, tentou negar o envolvimento governamental e apresentou a captura como obra de voluntários. Essa versão, ingênua e inverossímil, foi defendida inclusive por Golda Meir, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Argentina apresentou um protesto formal à ONU, denunciando a ação como incompatível com a paz internacional. Em 22 de junho, após um debate acalorado, foi aprovada uma resolução que reconhecia a violação de sua soberania. Israel respondeu com expressões de sincero pesar, ao mesmo tempo em que declarava persona non grata seu próprio embaixador em Buenos Aires. Somente após semanas de negociações se alcançou um acordo. Ambos os governos expressaram um reconhecimento mútuo de agravos e encerraram o incidente com um comunicado conjunto. Eichmann, entretanto, permanecia sob estrita custódia em Jerusalém. Nenhuma potência voltaria a reivindicá-lo. O cenário estava pronto para um processo histórico, embora sua captura não tenha sido um caso isolado. Tratava-se apenas de um episódio visível em uma trama muito mais ampla de fugas, encobrimentos e redes clandestinas. O cenário estava pronto para o julgamento, mas entender como se chegou até ali exige olhar para trás. Durante os anos 50, Eichmann não figurava entre as prioridades de quase ninguém. A Guerra Fria impunha sua própria agenda e na Alemanha e na Áustria buscava-se encerrar o quanto antes o capítulo dos crimes nazistas. Pesava ainda um limite legal, a prescrição de 20 anos, que ameaçava blindar aqueles que chegassem incólumes até 1965. Nesse clima, cresceram as vozes favoráveis a virar a página, mesmo enquanto alguns processos, como o de Auschwitz em Frankfurt, abriam fissuras incômodas. Israel também não tinha foco nessa caçada. Absorver ondas de refugiados, armar-se diante dos vizinhos e uma percepção social amarga sobre a conduta das vítimas deslocavam o esforço. Muitos, inclusive na imprensa local, davam Eichmann como morto. Houve, no entanto, obstinados que não largaram o rastro. Tuvia Friedman, a partir de um centro documental modesto, pressionava com conferências e cartas. Simon Wiesenthal, em Linz e depois em Viena, reunia pistas e dossiês. Suas descobertas circulavam por gabinetes, às vezes sem acusar recebimento nem retorno.
A alavanca decisiva surgiu em 1957. Fritz Bauer, procurador-chefe em Hesse, alertou a representação israelense em Bonn de que Eichmann estava em Buenos Aires. Temia vazamentos internos que frustrassem uma extradição ou avisassem o fugitivo. A inteligência israelense reagiu com tibieza. Um primeiro envio à Argentina não pôde confirmar a pista e o assunto esfriou. Em 1959, Bauer retornou com dados mais precisos, nome e endereço. Desta vez, a mensagem chegou até Ben-Gurion. A ordem foi direta: operação secreta para capturá-lo. Isser Harel assumiu o comando. A execução, contudo, abriu fissuras dentro da própria equipe. Zvi Aharoni, destacado para Buenos Aires a fim de reconhecer o terreno, criticou o serviço por sua lentidão inicial e documentou semanas de vigilância até obter fotografias conclusivas. Zvi Malkin, preparado para o agarre na rua, depois questionou o papel de Aharoni. Houve atritos por decisões táticas tão concretas quanto quem conduziria o primeiro carro e outras de fundo, como quem interrogaria o detido. Harel designou Aharoni, por sua língua e perícia, e fechou acessos para evitar vazamentos. Eichmann já estava em mãos israelenses. Restava uma pergunta latente que o julgamento não dissiparia. Como pôde se esconder durante 10 anos à plena vista no Cone Sul? Para respondê-la, é preciso abrir o mapa das rotas de fuga que possibilitaram seu desaparecimento. Antes de tudo, é necessário entender para que Ben-Gurion queria esse julgamento. Em público, não falou de façanhas operacionais, mas de propósito: usar o processo para exibir, com provas e testemunhas, o mecanismo que levou milhões de judeus ao extermínio, e fixar essa verdade na consciência de Israel e do mundo. Não lhe interessava tanto o homem Eichmann quanto a potência pedagógica do julgamento, uma lição para gerações que haviam crescido ouvindo apenas ecos distantes. O primeiro objetivo era externo: recordar as potências que o desastre que toleraram obrigava a respaldar o único Estado judeu. O segundo, interno: gravar na juventude israelense o significado da catástrofe, converter a memória em identidade cívica. Por isso defendeu que o processo deveria ser realizado em Jerusalém e não diante de um tribunal internacional. Não buscava a pena adequada, nenhuma poderia compensar o dano, mas sim a máxima visibilidade histórica a partir da soberania israelense. Esse discurso conviveu com uma atrapalhada diplomática difícil de explicar. Enquanto seu governo enviava notas negando a autoria estatal da captura e atribuía a operação a voluntários, outras vozes oficiais detalhavam que serviços israelenses haviam localizado e transferido o fugitivo. A contradição alimentou a crise com a Argentina e deixou Israel se justificando na ONU, justamente quando pretendia concentrar-se no relato judicial. Também não houve unanimidade no mundo judaico sobre onde julgá-lo. Nahum Goldman propôs um tribunal internacional que incluísse países vítimas do nazismo. Ben-Gurion replicou que a prioridade não era o castigo em si, mas expor o sistema criminoso em um tribunal israelense. Esse posicionamento logo derivou para um debate mais amplo. Em entrevistas de fim de ano, o primeiro-ministro ligou o ensino do Holocausto à luta contra o antissemitismo contemporâneo e, de forma polêmica, associou a propaganda anti-israelense de certos regimes árabes a heranças ideológicas do nazismo. Além disso, apelou à diáspora. Israel deveria ser o centro de gravidade do povo judeu, não uma opção secundária. As palavras acenderam respostas iradas nos Estados Unidos. Comitês comunitários e rabinos acusaram Ben-Gurion de traçar uma fronteira entre dentro e fora de Israel, que deslegitimava identidades judaicas plenamente americanas. Ele depois esclareceu que se dirigia, em concreto, a setores ortodoxos que vinculam mandamentos religiosos à terra de Israel, citando fontes talmúdicas para contextualizar sua mensagem. Mas o fogo já estava aceso. O julgamento nasceria cercado de expectativas políticas, receios teológicos e um clima internacional tenso. A polêmica por suas declarações não tardou a ser relativizada. Até mesmo Nahum Goldman,
rival político de Ben-Gurion, veio a público esclarecer que a imprensa norte-americana havia tirado frases de contexto e que a tradução para o inglês chegara dias depois, alimentando equívocos. Quando o texto completo foi publicado, viu-se que o primeiro-ministro não exigia que toda a diáspora emigrasse de imediato, mas sim um vínculo ativo com Israel, visitas, investimento, envio de jovens para estudar, como dever mínimo daqueles que se reconheciam como sionistas. A mensagem, no entanto, vinha envolta em uma retórica de compromisso total. A independência do Estado era um fim em si mesmo, e diante da assimilação em países livres ou da opressão em ditaduras, urgia reforçar a educação hebraica e os laços práticos com Jerusalém. Esse chamado conectava-se com tensões internas. A hegemonia asquenazita do Mapai via-se questionada pela chegada maciça de judeus de países árabes, para os quais a memória do extermínio europeu não era uma experiência própria. A isso somava-se o desgaste deixado pelo caso Kastner, que havia contaminado o relato oficial sobre a resistência e o resgate durante a guerra. Nesse cenário, a Ben-Gurion convinha um acontecimento aglutinador, capaz de recentrar a identidade nacional e recompor a autoridade do establishment. Também não foi simples no exterior. Líderes influentes do judaísmo norte-americano questionaram que Israel falasse em nome de todos os judeus. Alguns propunham um tribunal internacional, outros sugeriam entregar Eichmann à República Federal. Pesavam ainda considerações estratégicas. Washington observava de perto, e Bonn já era um sócio-chave em financiamento e armamento. A relação com a Alemanha Ocidental atravessava suas próprias turbulências. Técnicos e cientistas alemães colaboravam com o Egito em programas militares, e ações secretas israelenses para frear essa cooperação acabaram sendo expostas na Europa, deixando um rastro de desconfiança. Paradoxalmente, o efeito Eichmann na Alemanha foi imediato. Após sua chegada a Jerusalém, multiplicaram-se detenções e processos contra quadros médios implicados em deportações. Muitos sequer haviam mudado de nome. A imprensa israelense, por sua vez, elevou o tom moral ao máximo e deu por certo o destino final do acusado. O que buscava, em última instância, Ben-Gurion? Mais do que um castigo exemplar, um ato pedagógico e político. Ordenou trazer o fugitivo sem esperar por uma extradição improvável e transformou o julgamento em um palco a partir do qual se explicaria por que o Estado existia e por que deveria ser sustentado. Suas motivações foram evoluindo, mas o resultado foi claro. O Holocausto passou a ocupar o centro da memória cívica israelense e a irradiar para o Ocidente como um relato moral compartilhado. Enquanto isso, a pergunta que nos impulsiona ao próximo passo permanece em aberto. Que infraestruturas, cúmplices e documentos permitiram que um homem como Eichmann desaparecesse por uma década inteira no Cone Sul? A resposta se chama Ratline. Em março de 1945, aterrissou em Madrid um emissário do aparato de Himmler com sotaque portenho, Horst Carlos Fuldner, ex-oficial da SS, poliglota e especialista em armadilhas administrativas, com dinheiro fresco para lubrificar portas. Sua chegada, a poucas semanas do suicídio de Hitler, foi a faísca de um corredor que permaneceria ativo até o início dos anos 50, com destino preferencial, a Argentina do pós-guerra. O contexto favorecia. A Europa estava saturada de deslocados e prisioneiros. Espanha, Suíça e Portugal funcionavam como salas de espera. Áustria e Itália ofereciam brechas porosas, e o anticomunismo se transformava em salvo-conduto útil diante de gabinetes ocidentais, enquanto Nuremberg abria uma frente de responsabilidade penal. Madrid operou como anteparo. Misturaram-se colaboradores franceses e belgas em retirada com contatos do Reich. Entre os recém-chegados, figuras que reapareceriam no Rio da Prata: Charles Lesca, o belga Pierre Day e o diplomata romeno Radu Guenea. A salvo em apartamentos discretos, prepararam o salto atlântico. Fuldner, dobradiça ideal, nascido em Buenos Aires, criado em Kassel,
com dupla nacionalidade e uma biografia zigue-zagueante entre ascensões, dívidas e fugas, voltou a se mover com cobertura diplomática, obras de arte para liquidar e rotas ensaiadas entre a Península e Berlim. O que então era bruma tornou-se nítido pelos efeitos. A malha se estendeu de Madrid a Buenos Aires e abriu ramificações para a Suécia, Suíça e Itália. Para escalar, era preciso um organizador com acesso a fronteiras e consulados. Esse cérebro já estava em marcha, Lesca. Em agosto de 1944, viajou a Berlim, assegurou sua saída e já em Saint-Jean-de-Luz, começou a preparar a emigração. O nervo logístico pulsava do lado espanhol. Em Hendaia e San Sebastián, operava Penha, comandante do regime de Franco, que recrutava fugitivos de Vichy. Lesca chegou a Madrid em um voo especial, com identidade falsa e fundos. A embaixada alemã aportou milhões de pesetas. A Lufthansa ofereceu itinerários. Em torno da mesa do restaurante Horscher, novo nó de conspirações, giraram Dai, Guinéa e operadores de Vichy. As provas chegaram cedo. O banqueiro germano-argentino Carlos Reuter voou de Bilbao a Buenos Aires, validou o circuito e preparou a recepção. Em 1946, começaram embarques graduais a partir de Cádiz, com documentação espanhola. Lesca fez sua própria travessia no Cabo da Boa Esperança e, apesar de contratempos no Brasil e no Uruguai, acabou instalado na capital argentina com respaldo militar. Faltava o selo que transformasse forágidos em deslocados com documentos limpos. A pista conduzia a Roma. Aquele bispo com selos tinha nome e rede. Em 18 de janeiro de 1946, Antônio Cadiano, bispo de Rosário, referência da Ação Católica, viajou à Itália para ser criado cardeal por Pio XII, acompanhado por Agustín Barrere. Não eram peregrinos. Traziam uma agenda pastoral e outra discreta, política. Em Gênova, o cônsul Aquilino Lopes cuidou da logística. O Papa enviou penicilina durante sua convalescença. E naqueles dias, Cadiano visitou a Pontifícia Comissão de Assistência, PCA, em Vila San Francesco. Convidou seu presidente à Argentina e reforçou o canal que fornecia identidades vaticanas a refugiados. E também a não poucos colaboracionistas. Por esse mesmo caminho, operava o croata Krunoslav Draganović, distribuindo documentos de trânsito. O cardeal Eugène Tisserand acrescentou a doutrina. O medo do avanço soviético convertia comprometidos em reservas anticomunistas aproveitáveis na América do Sul. No consulado argentino em Roma, Emílio Bertolotto carimbava vistos de turista sem exigir requisitos quando havia a assinatura do novo cardeal, enquanto se encadeavam passaportes da Cruz Vermelha. Giovanni Battista Montini, futuro Paulo VI, sondava um acordo migratório mais amplo com Buenos Aires. Em paralelo, Cadiano foi celebrado na Espanha e, em 9 de maio, embarcou no Cabo da Boa Esperança ao lado de Émile de Vuitini, projetista aeronáutico que acabaria no Pulqui. Em outubro, chegariam Fernand de Menot, Robert Pinceman e o próprio Lesca. A via já havia passado de exceção à rotina. Na Casa Rosada, o mecanismo tomou forma de política. Perón não apenas abriu a porta, definiu o porquê. Em suas memórias em Madrid, confessou que Nuremberg lhe pareceu uma afronta à honra militar e decidiu amparar quantos oficiais pudesse. A convicção se traduziu em uma estrutura. A divisão de informações, com Rodolfo Rude Freud como pivô, e em sua esteira, a CID. Rude e o peso do clã Freud garantiam balcões políticos e empresariais. Nesse clima, Santiago Peralta, antropólogo abertamente antissemita, chegou a migrações com o Instituto Étnico Nacional, mapas secretos e uma agenda que bloqueava refugiados judeus. Da aliança Freud-Peralta emergiu o dispositivo operacional, a Hotline Argentina. Os primeiros engrenagens viajaram de Madrid e Roma. Fuldner, já como enviado especial de Perón e operador da DAI em Gênova, uniu permissões, força aérea e portos.
Ao seu lado atuaram Jacques de Maillet, o conde Gino Monti de Valsassina, o croata Branco Benzon, Georges Guilbault, Pierre Daye, René Lagru, Herbert Helfrich, peça-chave na Suíça, os irmãos Durchansky, Czesław Smolinski, Radu Guenea e o jornalista espanhol Víctor de la Serna, valioso por seus contatos com a Cruz Vermelha. No início de dezembro de 1947, Daye, Lagru e Guilbault, todos com condenações de morte em seus países, entraram com Freud no gabinete presidencial. Participaram Fultner, Guenea e de la Serna. Depois, o Banco Central e a Força Aérea. Ali se amarraram rotas, coberturas, empregos e malas. Roma transformou-se em santuário. Alois Rudal, reitor de Santa Maria dell'Anima, admirador confesso do Reich reconvertido em protetor anticomunista, pediu a Perón 5.000 vistos em 1948. A PCA lhe havia confiado o capítulo austríaco, com fundos de caridade norte-americanos que, na prática, sustentavam documentação e abrigos. Ao seu lado operavam Draganovich e o ex-oficial de inteligência Reinhard Kopps. Este último, com cobertura em uma biblioteca religiosa, coordenava com a DAIE e aprendia em Gênova com Franz Rufinengo, que intercalava fugitivos em listas de embarque de última hora. Monsenhor Karl Bayer, na Via Piave, facilitava salvo-condutos e cartas que abriam caminho a passaportes da Cruz Vermelha. O Dr. Willie Nix montava identidades e hospedava candidatos antes do salto aos portos lígures. Quando a polícia chegou perto, refugiou-se atrás do umbral vaticano. Gênova foi o trampolim. O arcebispo Siri impulsionou comitês de emigração. A Auxilium coordenava a logística, o monsenhor Carlo Petranovich, ex-capitão Ustasha, reunia contingentes que embarcavam sob selos eclesiásticos. Entre 1947 e 1949, a vigilância aliada capturou alguns, mas muitos zarparam com cartas pastorais e desembarcaram em Buenos Aires sem contratempos. No porto, equipes da DAI distinguiam casos especiais, que evitavam salas comuns ou desciam em lanchas antes da atracação. A etiqueta também viajou: brancos, cinzas e negros. Nos papéis, uma fronteira; na prática, uma gradação difusa. Washington protestou. Londres admitiu ter pedido ao Vaticano ajuda para enviar cinzas à América do Sul. Nos escritórios portenhos, ninguém se enganava. Eram nazistas alemães e não alemães. Kopps, já com seu codinome Juan Mahler, chegou em 4 de setembro de 1948. Foi recebido por Eugene Rupnik, instalado no hotel de imigrantes, e obteve um documento em poucas horas. Seu mentor, Rufinengo, havia montado uma agência de viagem célebre entre exilados. Logo, Mahler assinava artigos em Der Weg, revista editada na Dürer Haus por Ludwig Freud, que articulava o ecossistema cultural e logístico do exílio nazista. Proibida na Alemanha e na Áustria, prosperou em Buenos Aires. Sob batinas e pseudônimos, atravessaram peças ainda mais sombrias. Walter Kutschmann entrou em 1948 com identidade de carmelita, recebeu apoios administrativos da Casa Rosada e ascendeu em uma filial alemã. Anos depois, quando seu nome veio à tona, os dossiês desapareceram. A cobertura eclesiástica continuou a lubrificar engrenagens maiores. Klaus Barbie foi entregue a Draganovich em 1951. Com assinaturas da Cruz Vermelha e da DAIE, atravessou a Argentina rumo à Bolívia entre saudações de boas-vindas impróprias de um consulado. A arquitetura tinha nomes em cada nível: cardeais, bispos, sacerdotes e, no terminal portenho, a DAIE de Perón. Por essas vias circularam Friedrich Rauch, o do ouro do Reichsbank; Hans Fischbach, tesoureiro do saque na Holanda; Bernhard Heilig, que terminaria em Capri, ao lado de Eichmann; e Franz Stangl, recebido por Rudal com documentos quase prontos. A partir dali, os selos se sincronizaram, os portos foram lubrificados e restavam apenas amarrar os últimos nós.
o trajeto do dinheiro e dos nomes através da engenharia bancária suíça e a cobertura política suficiente para que, do outro lado do Atlântico, ninguém fizesse perguntas demais. Se Roma era o santuário, Berna foi a dobradiça. À sombra da gira do arco-íris de Evita, que abriu portas em Madrid, no Vaticano e na Suíça, a rede peronista montou sua peça mais ousada. Um escritório clandestino na Marktgasse 49, apresentado como Centro Argentino de Emigração e operado, na realidade, por Carlos Fuldner e companhia. Com passaportes oficiais e coberturas diplomáticas, os homens da divisão de informações poliram um corredor que misturava técnicos reais com fugitivos ilustres. Por essa via passariam Eichmann, Mengele, Bonn, Priebke e Schwamberger. O clima político ajudava. Em Berna, o ministro da Justiça, Eduard von Steiger, e sua mão direita, o chefe de polícia, Heinrich Rothmund, deram sinal verde com uma condição: discrição. A cortina formal veio do major Benito Lambi, amigo de Perón e chefe da legação. O lubrificante, dos subornos e da promessa de camarotes para vítimas de guerra que compartilhariam navios com nazistas rumo a Buenos Aires. A memória das antigas pontes com o SD, Schellenberg havia tratado com altos mandos suíços durante a guerra, completou o caminho. O dispositivo se completava com um braço de recrutamento e outro de extração. O coronel Rodolfo Jäckeln caçava perfis úteis, cientistas, engenheiros, membros do NSDAP e até das SS, com o talão de cheques de Fritz Mandel no pano de fundo. A joia foi o arquiteto nazista Herbert Helfrich, veterano de autoestradas, fortificações e plataformas de V2, que aterrissou em Buenos Aires em julho de 1947 e 2 meses depois regressou à Europa como agente de campo. Sua missão Helfrich teceu rotas clandestinas desde a Alemanha ocupada até a Suíça, ou diretamente à Itália, vales da KLM, lugares garantidos em Gênova e voos da fama. Por trás, o diplomata Henrique Moss, bem conectado à banca helvética, movia papéis, fundos e selos a partir da própria Marktgasse. Assim, entre selos suíços compreensivos, malas diplomáticas e listas de embarque retocadas, a conexão helvética transformou o santuário romano em ponte operacional. A fachada falava de técnicos para a modernização argentina, o inventário de homens que deveriam estar perante o tribunal de Nuremberg e não na Argentina. O pano de fundo suíço foi decisivo. Em 1938, Berna pactuou com Berlim marcar com um J os passaportes judeus. Já em 1942, o chefe de polícia Heinrich Rothmund ordenou aos guardas fechar-lhes a fronteira. Houve suicídios diante dos postos e um eco de horror que não o comoveu. Paradoxalmente, esse mesmo aparato, com Eduard von Steiger como ministro e depois presidente, facilitaria mais tarde o trânsito de nazistas rumo à Argentina. Após a guerra, Steiger negociou com Schellenberg uma troca de judeus por divisas, e Rothmund, apesar do histórico, representou a Suíça na OIR, enquanto em Buenos Aires, Migrações oscilava entre ver a OIR como dique anticomunista ou porta judaica. Nesse clima apareceu o emissário de Perón, Czesław Smolinski. Em 23 de dezembro de 1947, ofereceu a Rothmund saltar a morosidade consular e obter permissões de desembarque direto de Buenos Aires, com a ressalva tácita de excluir judeus. Poucos dias depois, chegaram 127 autorizações. A legação suíça celebrou e Smolinski ficou apresentado como homem do círculo presidencial. A partir dali, as visitas à Marktgasse tornaram-se rotina. Junto a Smolinski e Fuldner, o coronel Gualtério Arens e o diplomata Henrique Moss fecharam com Rothmund um esquema. Vistos de trânsito suíços inclusive para aqueles que não conseguiriam permissão de saída dos aliados. Berna faria exceções e, em troca, poderia interrogar técnicos e embarcar um contingente de refugiados nos mesmos navios que levavam nazistas desde Gênova. Washington sabia,
mas pouco pôde fazer. O negócio era redondo para a KLM, com a Swissair como agente em Zurique, e para funcionários suíços que recebiam até 200 mil francos por papéis temporários. A família Schlottermann e outros casos mostravam que com um Ersatzpass, um visto argentino e sem visto de trânsito, voava-se para Buenos Aires sem obstáculos. A Holanda recusou-se a pressionar a KLM. A Suíça não exigia vistos de saída. O fluxo continuou. Quando um tropeço ameaçou revelar o pacto, o funcionário suíço Samuel Pomeranz, do escritório da Marktgasse, foi detido ao tentar passar pelo Lago de Constança com o engenheiro Erich Bachen. Rothmund apagou o fogo com chamadas, advertências e pragmatismo. Permitiu a entrada, proibiu Pomeranz de rondar a área e depois ouviu seu mapa da rede. Smolinski, o idealista, Ahrens, o soldado, Moss com técnicos, Helfrich para os demais. Pomeranz concluiu com o fantasma soviético. Se a Argentina não os recebesse, Moscou o faria. Já havia navios para Buenos Aires que mudavam rumo à Rússia, trens que terminavam na URSS e até enganos britânicos. Com esse argumento, a conexão suíça ganhou tempo e continuou funcionando. Após o contratempo no Lago de Constança, Rothmund tentou endireitar o escritório da Marktgasse com advertências encadeadas. Moss fazia o papel de conciliador e Helfrich assumia a postura dura, mas as promessas evaporavam ao sair do gabinete. O resgate de nazistas continuava normalmente. Quando Rothmund exigiu que priorizassem vítimas, lembrou 9.000 refugiados na Suíça, menos de 4.000 judeus, prometeram uma solução do alto. Miguel Miranda, presidente do Banco Central argentino, viajaria à Suíça e, enquanto isso, apenas 13 refugiados embarcaram para Buenos Aires, sem material de qualidade, admitiu Helfrich. O golpe final veio de mais alto. Em 15 de abril, no escritório do ministro da Justiça, Eduard von Steiger, o chefe da missão argentina Benito Lambi, o ex-SS Carlos Fuldner e o diplomata Guilhermo Speroni formalizaram a cooperação. Solicitaram a lista completa de refugiados com origem étnica explícita, eufemismo para filtrar judeus. E Steiger disse que o departamento de Rothmund a forneceria. Sem mencionar a Marktgasse nem entradas ilegais, o aceno político blindou a operação. Zender voltou a pedir o fechamento. Rothmund ganhou tempo, transferindo a parte prática a Gênova e reservando em Berna o lado diplomático. Integrado já à rota, Rothmund aceitou até uma apresentação de Fuldner ao sacerdote-chave do Vaticano, Krunoslav Draganovic, em Roma. Pouco depois, a polícia de Berna documentou que a Marktgasse não ajudava refugiados. Era uma fachada para internar nazistas da Áustria e da Alemanha, com Max Bubb e Albert Steiner na fronteira, e o coronel suíço Schaufelberger admitindo que agiam de acordo com Rothmund. Ainda assim, o escritório sobreviveu. Em setembro de 1948, Fuldner fechou suas operações na Europa e zarparam para Buenos Aires. Na mesma viagem seguia Hubert von Blücher, ligado ao ocultamento do tesouro do Reichsbank, que o coronel SS Friedrich Rauch transportara para os Alpes. Ficavam para trás dívidas, um acidente de trânsito em Berna sem documentação regular, um apartamento livre na Weststrasse, onde sua esposa, a nazista, Hanna Kraus, proclamava que a Suíça era parte da Alemanha. Placas diplomáticas escondíveis, dos russos, hóspedes acampando no pátio e contas pendentes, até por 6 máquinas de escrever adaptadas ao espanhol. Pomeranz teve que cobrir as despesas do Schweizerhof e da proprietária. Em troca, a proprietária forneceu o endereço portenho de Fuldner, pista que mais tarde o vinculou à recepção de um criminoso de guerra. Com o ruído aumentando, Rothmund e a polícia consultaram a legação suíça em Buenos Aires. Seu chefe, Eduard Fehr, começou a enviar advertências severas sobre Fuldner. Com o escândalo já transbordando, o ministro conselheiro suíço, Eduard Fehr, lançou uma ofensiva diplomática para conter o trio da Marktgasse, Carlos Fuldner, Herbert Helfrich
e Barbara Weiss. Confirmou sua proteção direta desde a Casa Rosada via Rodolfo Freud e advertiu que tocar em Fultner significava arranhar um dos homens mais influentes do peronismo. Suas fontes, Samuel Pomeranz e Czesław Smolinski, descreveram um panorama de subornos, armas fornecidas pelo agente suíço Schaufelberger e fundos especiais para agilizar procedimentos. Ier ainda deixou claro o verdadeiro comando operacional em Roma. Krunoslav Draganović, o sacerdote que movia os fios importantes para embarcar refugiados católicos fora do âmbito soviético. Pomeranz estimou em cerca de 300 os deslocados por Fultner desde a Alemanha, apenas 40 técnicos reais para a aviação. Smolinski acrescentou: muitos deveriam estar perante o tribunal de Nuremberg, e não na Argentina. Mesmo com a mesa de Rothmund cheia de provas, o chefe policial continuou concedendo a Fultner o benefício da dúvida, chegando a admitir por escrito que o havia exportado a Buenos Aires para causar menos danos do que na Europa. Fultner não retornou mais à Suíça. Helfrich e Weiss reapareceram no início de 1949, enquanto a França solicitava a inspeção da Marktgasse e da Caritas em Berna. O expediente caiu nas mãos do diplomata suíço Jacques Albert Coutat, antigo elo de Lambie, que blindou o escritório argentino e desviou o olhar para Paris. A Marktgasse fechou na primavera de 1949, mas com a missão cumprida. Os vistos emitidos em 1948 alimentaram chegadas de Gênova até 1950. O balanço foi contundente. Para cada refugiado comum embarcado para a Argentina, 3 nazistas conseguiram fugir. Segundo Rothmund, de 127 refugiados com permissão, viajaram 34. De outros 200, apenas 49. Paralelamente, surgiu outra peça do engrenagem: o coronel Henri Guisan, filho do comandante em chefe suíço, grande amigo de Lambie, que auxiliava alemães com documentos e conectava Buenos Aires a técnicos de foguetes do Círculo de Von Braun, inclusive avaliando planos do V3, enquanto participava de negócios obscuros de armamentos na Argentina. Permanecem zonas opacas. O parente presidencial Edgardo Benavente Perón, operando entre Berna e Roma, o emissário Jorge Oscar, coordenando com o suíço Ernesto Herr, e operações concretas como o resgate do Dr. Otto Wallimann, especialista em febre aftosa, retirado da zona soviética de Berlim com a ajuda de um coronel suíço e do adido militar francês, a caminho de Gênova. Então, a teia de aranha montada por Perón, igreja, funcionários suíços afins, fachadas diplomáticas e um escritório em Berna, funcionou como uma verdadeira cadeia industrial de evasão, cujos fios convergiam, em última instância, em Buenos Aires. Quando a rede já se estendia sobre a Europa, o foco voltou para o próprio Perón, exilado em Madrid, falando sem rodeios sobre seus vínculos com fugitivos do Reich. Em 1970, durante uma conversa com Tomás Eloy Martínez, ele lembrou de um geneticista alemão que o visitava em Olivos nos anos 50. Um bávaro impecável, culto, que se apresentou como Dr. Gregor. Anos depois, quando seu crânio e alias foram identificados, confirmou-se: Helmut Gregor era a identidade de cobertura de Joseph Mengele. A Cruz Vermelha aceitou o documento e registros de inteligência confirmariam suas viagens ao Paraguai desde o início da década. Nada disso ocorreu sozinho. Hans Ulrich Rudel, as da Luftwaffe, protegeu Mengele no Cone Sul, e ao seu redor gravitaram nomes como Wilhelm Sassen, cronista da diáspora nazista e visitante frequente da Casa Rosada. Também apareciam figuras menores, mas com histórico pesado. O antigo SS Herbert Heibel relatou como Perón, após uma conversa em alemão, abriu-lhe caminho para recuperar sua identidade legal nos tribunais. Heibel havia trabalhado com Franz Rufinengo e Reinhard Kopps, engrenagem-chave do resgate peronista, e tratou com Eichmann quando este trabalhava para a firma de Carlos Fultner. Enquanto isso, o Dr. Gregor concluía sua metamorfose.
Após fugir dos campos aliados sem a tatuagem que denunciava os SS, permaneceu anos escondido como trabalhador rural na Baviera. Em 1948, iniciou sua segunda vida. Profissionais da rota italiana construíram-lhe uma biografia de alemão do Alto Adige. Obteve uma carta de identidade em termeno e, com um desembarque já autorizado desde Buenos Aires, estava pronto para o próximo passo. Não foi o único. Nessas semanas, outros membros do aparato, Priebke, Schwamberger, aceleravam procedimentos junto à delegação de imigração na Europa, dirigida por Fultner. O suporte econômico não faltou. A empresa familiar de máquinas agrícolas em Günzburg, saneada após a desnazificação, expandia-se para a América do Sul. Com a confirmação argentina, o fugitivo deixou a fazenda bávara sem despedidas, retornou à sua cidade natal para se ocultar e, com a ajuda de antigos contatos, cruzou para a Itália. Em Vipiteno, o aguardava uma pensão e dinheiro fresco. Em Bolzano, um contato com acesso à Cruz Vermelha e ao consulado argentino reservou-lhe lugar em um transatlântico rumo ao Rio da Prata. Em 16 de maio, em Gênova, Gregor foi buscar seu novo passaporte. No dia seguinte, caminho do visto, o mecanismo seguia girando silenciosamente e a Hatline, já testada, o empurrava em direção ao embarque. O trajeto até o embarque não esteve isento de percalços. Na Cruz Vermelha de Gênova, um erro de caneta quase descarrilou o plano. A data de emissão foi anotada no lugar da validade, tornando o passaporte inválido. Corrigido o documento, Gregor passou pela oficina da DAI na Via Albaro para o reconhecimento sanitário, encontrando instrumentos reutilizados sem higiene, fato registrado em seu caderno com mistura de perplexidade e alerta. O último procedimento, o visto de saída italiano, esbarrou na burocracia. O funcionário habitual não estava. O suborno caiu em mãos erradas e o aspirante a imigrante acabou em uma cela em Gênova até ser resgatado pelo contato Kurt. Dias depois, embarcou no North King, rumo ao Rio da Prata. A chegada a Buenos Aires foi áspera. No porto, os agentes de imigrações estranharam frascos e anotações técnicas na mala do recém-chegado, que viajava como mecânico. Chamaram o médico de saúde. Ao não ler alemão, ele despachou a situação e deixou o passageiro entrar. Os primeiros dias transcorreram em um quarto úmido do Hotel Palermo, com a oferta inadmissível de um posto de operário em uma têxtil vinculada ao Schlottmann. O cenário mudou quando foi acolhido na casa com colunas de Gerhard Malbrunn, em Florida, onde finalmente foi cercado por uma rede afim. Logo, velhos nomes da diáspora vieram visitá-lo. Willem Sassen funcionou como ponte, e Hans Ulrich Rudel, chegado no ano anterior com um passaporte da Cruz Vermelha em nome de Emílio Maier, o integrou ao círculo que orbitava entre Der Weg, o Instituto de Aeronáutica e os salões onde Perón distribuía favores e licenças. Essa dupla Rudel-Sassen prolongaria sua influência por décadas, entre negociações de contratos hidrelétricos e assessoramentos a ditaduras da região, com episódios dignos de romance policial, senhas discretas em aeroportos e salvo-conductos improvisados. Ao mesmo tempo, a América do Sul começou a parecer um mercado natural para a maquinaria agrícola da família. Em meados da década de 50, o patriarca viajou a Buenos Aires com seu intérprete Gregor e selou alianças com Roberto Mertig, dono da Orbis e antigo quadro do aparato alemão na capital. Nessa constelação, não faltaram sinédoques do sistema, uma embaixada que estendeu um passaporte em nome verdadeiro, uma empresa local que ofereceu abrigo laboral a recém-chegados ilustres. O refúgio, no entanto, não seria eterno. Por volta de 1958, chegou Marta, cunhada que se tornou esposa. Compraram uma casa em Olivos e instalaram a Fadro Farm. Mas o acúmulo de sinais, mudança política em Buenos Aires, processos abertos em tribunais alemães, uma detenção por prática médica sem licença, corroeu a sensação de impunidade. A morte do pai agravou a deriva. Antes que fosse formalizado o pedido de extradição, cruzou para o Paraguai. A captura de Eichmann em 1960
fixou um novo patamar de risco. Desde então, a vida do Dr. Gregor se restringiu a fronteiras porosas, visitas contadas de Rudel e um exílio que o levaria anos depois a uma praia brasileira e a um epílogo sem arrependimento. A história que percorremos não é apenas um catálogo de fugas e capturas, de passaportes falsos e operações secretas. É, acima de tudo, o retrato de um tempo em que a fronteira entre justiça e impunidade se tornou difusa. Das ruas tranquilas de Buenos Aires às discretas oficinas em Berna ou Roma, teceu-se uma rede que permitiu aos verdugos do Reich se reinventarem sob novas identidades. Onde alguns governos facilitaram a passagem dos fugitivos, outros dedicaram recursos extraordinários para localizá-los. A Red Line não foi apenas um caminho de fuga, foi o reflexo de um mundo que, ao fim da guerra, escolheu entre memória e esquecimento, entre cumplicidade e perseguição. O que vimos ao longo desta trajetória revela a fragilidade dos mecanismos internacionais para enfrentar crimes de tal magnitude. A captura de Eichmann mostrou que a determinação podia vencer a clandestinidade, mas também expôs os limites da diplomacia. Ao mesmo tempo, a presença de homens como Barbie ou Mengele na América Latina indicou até que ponto a política e o interesse estratégico se sobrepuseram à justiça. Nesse terreno ambíguo, surgiram caçadores incansáveis e poderosos cúmplices. Wiesenthal, o Mossad e tribunais europeus enfrentaram governos que preferiam olhar para outro lado ou até mesmo fornecer proteção aos fugitivos. A Guerra Fria agravou essa contradição. Para alguns, o inimigo não era mais o nazismo derrotado, mas o comunismo em ascensão, e sob esse prisma, antigos criminosos se tornaram peças úteis. A lição que emerge é clara. A justiça não se mede apenas em sentenças, mas na perseverança daqueles que se recusam a esquecer. Porque por trás de cada nome, por trás de cada pseudônimo inventado, havia milhares de vítimas silenciadas que nunca tiveram voz naqueles gabinetes onde se decidia o destino de seus algozes. Alguns foram encontrados, julgados e condenados. Klaus Barbie acabou diante de um tribunal em Lyon, Franz Stangl, em uma prisão brasileira. Mas outros, como Joseph Mengele, viveram décadas à sombra, protegidos por redes de cumplicidade, morrendo impunes, longe de suas vítimas. A caça aos nazistas nem sempre trouxe justiça plena. Foi, muitas vezes, uma corrida contra o tempo, uma luta entre a memória dos sobreviventes e o silêncio de quem quis enterrar a verdade. No entanto, cada captura, cada arquivo desclassificado, cada testemunho recuperado, manteve viva uma certeza de que os crimes mais sombrios não desaparecem com os anos. Hoje, mais de 70 anos depois, essas perseguições continuam nos falando. Nos lembram que a justiça pode ser lenta, mas nunca prescreve. Que o dever da memória pertence a todos, não apenas às vítimas. Como escreveu Simon Wiesenthal, o mais incansável dos caçadores de nazistas: a justiça não tem data de validade. Esse é o legado da caça aos nazistas. A convicção de que, mesmo quando os algozes tentam escapar, a verdade sempre acaba por alcançá-los.